Oi, pessoal. Aqui é a professora Cíntia. E hoje a nossa aula vai ser sobre funções oxigenadas, certo? O que são funções oxigenadas? Elas são formadas por compostos orgânicos que, além de apresentarem átomos de carbono e hidrogênio, que é o que a gente mais vê, né? Também possuem grupos funcionais, que é com a presença do oxigênio, né? Então, a gente estuda mais ou menos de 9 a 10 funções oxigenadas. Só que hoje eu separei apenas 4, certo? E na próxima aula a gente vê as outras 5. Então, vamos lá. A primeira função oxigenada que a gente vai ver é o álcool, certo? O álcool, a gente sabe que nós temos um álcool quando a gente tem a presença de uma hidroxila ligada a um carbono saturado. Por exemplo, o que é um carbono saturado? Primeiramente, né? Um carbono saturado, ele possui apenas ligações simples. Cíntia, mas se eu tiver ligações duplas ou se eu tiver um anel aromático, aí eu já vou ter outra função oxigenada, certo? Aqui nós temos um exemplo de um álcool bastante simples. Aqui é um álcool primário. Aqui eu tenho um carbono, certo? E aqui eu tenho a minha hidroxila. Ela tá fazendo apenas uma ligação saturada, tá vendo, ó? Com esse carbono, certo? Se eu tivesse, por exemplo, um anel aromático, aí eu já teria outra função oxigenada, certo? A nossa próxima função é a cetona, certo? A acetona, ela possui como seu grupo funcional a carbonila, entre 2 carbonos, certo? Aqui, ó, nós temos a carbonila, certo? Entre 2 carbonos. Uma aplicação bastante simples que a gente vê na cetona é a propanona, certo? Que ela é muito utilizada como solvente, que é a acetona que a gente conhece, né? Só que o nome científico dela, o nome químico, segundo a IUPAC, é a propanona. A nossa próxima função oxigenada é o fenol. O fenol, ele parece muito com um álcool, certo? O álcool, ele tem ligações simples com uma cadeia carbônica, né? Só pode ter se for ligações simples. Já o fenol, ele só aparece em anéis aromáticos, certo? Então, o fenol, ele possui a hidroxila diretamente ligada ao anel aromático, certo? Ou anel benzênico também. A gente vê o fenol basicamente em plantas, certo? E ele é muito tóxico. Aqui nós temos também o aldeído, certo? O aldeído, o seu grupo funcional também é a carbonila, certo? O grupo funcional do aldeído também é a carbonila, sempre ligada a um hidrogênio, o que é diferente da cetona, certo? A cetona sempre é ligada a 2 carbonos, a carbonila. Só que nos aldeídos é ligada a um hidrogênio, certo? A gente vê como o maior aldeído que a gente vê no dia a dia é o metanal, certo? Que ele é 40%. A solução dele é 40%. Ele é conhecido como formol, certo? Que é utilizado na conservação de cadáveres, desinfetantes e até em alguns produtos estéticos, né? Então, pessoal, na próxima aula a gente vai ver os ésteres e os éteres, certo? E também os ácidos carboxílicos, certo? Qualquer dúvida, pessoal, é só me chamar no PV que eu estou disponível para sanar as dúvidas que vocês tiverem, certo? É isso. Tchau.